Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do meu cast favorito, o seu podcast favorito. E hoje estamos com uma presença ilustre, um amigo meu de 13 anos atrás, um cara que vai somar muito com a gente hoje. Ele é especialista aí no ramo de seguros, no ramo de empreendedorismo. É um cara que com certeza vai te ajudar a você subir para o próximo nível, tá? Leonardo, meu parceiro de anos, seja muito bem-vindo. Quero que você se apresente, conta um pouquinho quem você é, o que você faz, enfim, se apresente aí pro pessoal. Primeiro, obrigado por me chamar aqui para participar do podcast, Eric. Pô, faz tempo que a gente se conhece, hein? Desde o futebol, moramos juntos, não deu certo, faltou talento. Meu eterno capitão, meu volante. Mas, cara, fico muito feliz de estar aqui vendo sua carreira, seu sucesso. Primeiro, como meu cliente, eu vejo sua evolução. Também como amigo. E é importante você estar do lado de pessoas que crescem, que te puxam para frente, que elevam a régua. Então, assim, cara, tô feliz demais de participar daqui. E com certeza a gente vai ter muita ideia para trocar, para passar para as pessoas que queiram empreender, que estão trabalhando. A gente tem muita coisa para agregar aqui e vamos fazer esse tempo mais produtivo possível. E aí, antes de eu me apresentar, eu trouxe um presentinho para você, né, meu querido? Opa, já começou muito bem. Como meu cliente participante do podcast, tem Aí, pessoal, presentinho. Bolsinha da Prudential. Ele vai explicar o motivo, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu sei que você é um executivo que gosta de treinar, então a malinha vai ser útil e também... Com certeza. Uma canequinha para você usar no seu podcast aqui. Que isso, hein? Chique, hein? Bom, essa aí tem aquele muito mixer, obrigado. Vou deixar até aqui, ó. Tem aquele mixer dentro também, para você tomar seu whey, tá treinando. Vai ser muito bem útil. Sei, irmão, muito obrigado por você estar aqui. Como eu falei, você é um cara que eu acompanho há muito tempo, né? Mas desde o futebol, para quem não conhece aí, eu conheci o Léo com 15 anos, a gente jogava bola juntos aí em alguns clubes aí do futebol. Era o nosso sonho, né? Ser jogador, como você disse, a gente não tinha tanto talento assim para isso. Faltou talento. Mas ali começou a nossa amizade, né? Sim. Num ambiente que era um sonho, fizemos um network e hoje eu vejo que no negócio também network é super importante. Sim. Então, desde novo a gente começou nosso network e desde então, hoje fazemos negócios tanto na minha loja quanto no seu negócio. A gente é parceiros tanto de vida quanto de negócio, tá? Certo. Então, muito obrigado por estar aqui. O pessoal quer saber mais de você, quer saber o que você faz. Então, primeiro de tudo, comece do início. Como você começou essa trajetória? O que você fez desde então? Para você explicar ao pessoal o que você faz hoje. Legal, vamos lá. Vamos do princípio, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Leonardo Viana, sou filho da Ângela, filho do Tester, irmão do Gabriel. Hoje casado, né? Top. Marido da Sara, pai do Jordan, meu cachorro. Então, sou administrador, sou contador. Passei um tempo fora estudando em Nova York, em Toronto, estudando inglês, estudando negócios. Voltei para o Brasil. Trabalhei em outras empresas, mas eu fiz carreira no mercado financeiro como auditor, numa empresa de auditoria chamada PwC, que é a maior empresa de auditoria do mundo. Tive uma carreira meteórica lá, muito legal, deu muito certo. E aí, em 2019, eu tinha acabado de receber uma proposta assim, que ia mudar a minha vida. E era uma proposta de ser expatriado, ficar 5 anos fora. Eu ia para Londres ou para Alemanha, para voltar e ser sócio aqui. E era uma proposta animal, assim, de 100 mil libras ano de salário, com apartamento, com carro, cartão corporativo, que você imaginar para ser um CLT aí pro resto da vida. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão mais, para alguns, maluca, mas mais assertiva da minha vida, que foi de empreender. Que foi aí que quando eu recebi o convite para comprar minha franquia da Prudential, eu me tornar empresário. E assim, falando de Prudential, ela é uma seguradora americana de 140 anos, auditada globalmente, tem capital aberto nos Estados Unidos. Hoje ela é o 6º maior conglomerado financeiro do mundo. E hoje eu tenho uma franquia, uma master franquia da Prudential. Então assim, de 2019 até abril desse ano, eu tinha uma franquia Life Planner que vendia seguro de vida. E é isso que a Prudential faz. Ela é uma empresa especializada em venda de seguro de vida. É só isso que a gente faz aqui no Brasil. Fora do Brasil nós temos outras vertentes de negócios. Mas aqui a gente só vende seguro de vida. E aí de abril desse ano pra cá, eu comprei uma master franquia. Então, minha responsabilidade hoje ela é outra. Então, hoje eu encontro talentos, eu capto novos franqueados, treino, dou consultoria e sou responsável pela expansão de negócios de um escritório aqui de São Paulo. Mas, assim, para você entender em valores, em números do meu negócio, bom, no último ano a gente fez um faturamento de 1,3 milhões. A gente tem minha franquia tem 190 milhões de reais de capital segurado sob gestão. Traduzindo, se desse sinistro com todos os meus clientes nesse momento agora, a franqueadora teria que pagar 190 milhões de reais de indenização. São mais de 300 clientes em Europa, Ásia, Oceania, América do Sul,
clientes dos mais diversos segmentos, de atletas profissionais a médicos, empresários, executivos. Então, são alguns dos números do meu negócio como comercial, e hoje, como responsável pela expansão, eu tenho um franqueado conectado a mim, mais alguns outros no processo. Então, ou seja, estamos falando com uma referência aí nesse mercado, um cara que realmente tem muito resultado. E vamos tocar nesse assunto aí, vamos entender exatamente a fundo o que você faz, como você fez para chegar até aí. Mas vamos voltar lá no início. Cara, qual que foi o seu primeiro sonho da vida? Como você começou a sonhar? Desde quando? Conta um pouquinho pra gente. Cara, meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol. É engraçado essa pergunta porque eu fui criado num ambiente de esporte. Meu pai é ex-atleta olímpico. Meu pai, conhecem ele por testa. Ele é do handball, ele foi pra Olimpíada de Atlanta em 96. E assim, vou puxar o saco, claro, porque é meu pai, mas de fato bom. Ele é o maior artilheiro da história do handball no Brasil. Num campeonato paulista, num campeonato brasileiro e num campeonato brasileiro master. Então assim, a competição sempre e o esporte sempre foi muito presente na minha casa. Sempre esteve. E é engraçado que, ao mesmo tempo, eu talvez seja a maior decepção da vida do meu pai. Pai, desculpa de não ter seguido o handball, mas eu também não ia ter virado profissional porque eu também não tenho altura para isso. Então eu fui pro lado do futebol e eu sempre fui um cara que é engraçado, eu sempre gostei de dinheiro. Eu falava pro meu pai, handball não dá dinheiro, eu vou pro futebol. Desde criança você já tinha essa visão que onde tem dinheiro você... As pessoas têm medo e têm vergonha de falar isso, que gostam de dinheiro. Cara, não é o dinheiro acima de tudo, mas... Dinheiro não é a coisa mais importante de tudo, mas tudo que é importante precisa de dinheiro, então... É meio que um paradigma, né? As pessoas são doutrinadas a achar que o dinheiro é ruim, exato, que vai manipular as pessoas, que vai fazer elas mudarem, né? Serem... Enfim, uma pessoa ruim, não faz sentido algum. O dinheiro vai potencializar o que ela é. Se ela já é uma pessoa boa, ela vai continuar sendo uma pessoa boa, só que num nível maior. Se ela for uma pessoa já ruim, que não ajuda as pessoas, ela vai potencializar e vai ficar pior ainda. Exato. Então, quando você está num ambiente que o assunto é dinheiro e falam com uma livre, espontânea vontade, você vê que a conversa é outra. Completamente. As pessoas são mais bem financeiramente. Mas quando você vai num ambiente que só tem medo de falar quanto ganha, ou, nossa, aquele projeto lá eu faturei tanto, não tem prosperidade ali. Porque o medo de falar dinheiro vai fazer com que a pessoa não ganhe dinheiro. Isso é mina ideia, mina crescimento. Mas, de fato, aí meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol. E aí joguei na categoria de base de alguns clubes, do São Paulo, da Red Bull Brasil, onde a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu. E não deu certo. É engraçado isso de falar assim... Posso contar uma história do Red Bull? Fica à vontade. Me dá medo quando você faz isso, mas... Quando ele chegou no Red Bull, ele já era meio, né, jogou no São Paulo, meio malinha, e chegou todo grandão, mano. E lá eu tinha um pouco de moral, né, era o capitão e tudo mais. Ele chegou já toda naquela marra, não gostei de você, cara. Desde que você entrou lá, eu não gostei, mano. Nos treinos já dá aquela chegadinha e tal, mas depois de uns dias a gente realmente se conheceu, viu quem era um ou outro, e depois... virou aquela amizade que a gente sabe como que é. Normal. E aí, segui carreira no futebol. E aí, o que me pegou? Porque eu parei de jogar... Eu não sei se você sabe disso, mas eu parei de jogar futebol sem nunca ter sido mandado embora de nenhum clube. E eu parei com a Red Bull querendo renovar comigo por mais um ano. Por quê? Qual foi o... O que pegava? Eu tinha... Como que acontece o futebol no Brasil? A maioria das pessoas tem noção, mas talvez não tanto como a gente. Quem que vira jogador de futebol? Na grande maioria das vezes são pessoas que não têm outra opção de vida. São pessoas extremamente humildes, são pessoas extremamente com baixa escolaridade, infelizmente, porque essas pessoas pagam um preço muito maior. Elas têm que engolir sapos muito maiores. Então, e aí na Red Bull, assim, eu não vim de família rica, mas meus pais sempre prezaram muito a educação pra mim. Então eles sempre falaram, um dia que você não quiser mais jogar futebol, volta pra casa, você tem sua escola, você tem sua casa e você segue sua vida. E aí na Red Bull, eu falo que foi uma das melhores, foi a pior ser humano que eu conheci na minha vida, não vou citar nomes pra não expor, foi o pior ser humano que eu conheci na minha vida, mas que me ajudou muito de um outro lado, que foi mudar a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu vi um treinador que era preconceituoso, que era racista, que ele destratava os meninos mais novos, e, cara, eram meninos de 12, 13 anos que não sabiam nem se defender sozinhos, eram crianças de fato ali. E eu batia muito de frente com o treinador, eu sempre tive uma personalidade forte. E às vezes ele brigava, ou destratava, ou humilhava algum menino e eu comprava a briga. E aí se tornou pessoal, mas eu jogava bem, eu tinha resultado. Então nunca fui mandado embora, só que ao mesmo tempo tinha aqueles conflitos, ele me descia pra jogar com a categoria de baixo, a gente discutia direto, ele me expunha na frente de todo mundo.
Só que eu sempre fui um cara muito orgulhoso. Eu falava assim pros meus pais. Meus pais sabiam de tudo que se passava e falavam, meu, vai embora, vai estudar, vai para outro clube. Eu falava, eu não saio daqui enquanto eu não for a 10 a faixa e mandar o treinador embora. Então eu sempre fui muito orgulhoso. Assim, é do meu perfil de gostar de confronto, gostar de guerra. Até brinco assim, eu gosto disso. E só que chegou um ponto que eu vi resumindo a história, que o futebol não dependia do Léo. Dependia de sorte, dependia de empresário. Léo, desculpa porque você não virou jogador? Não, faltou talento. Eu assumo aqui, faltou. Se eu fosse o Neymar, estaria milionário e a gente estaria jogando essa Copa aqui. Sim. Não era esse caso. Mas eu poderia ter insistido mais, só que eu vi que não estava na minha mão. E muito depois das minhas decisões de carreira de empreender foram por isso. Eu gosto de coisas que dependem de mim, que sejam palpáveis, que 1 mais 1 é 2. Que é 100% seu. Exato. E no futebol não tinha isso. E aí eu aproveitei uma vantagem que eu tinha na vida, que era o quê? Eu era antecipado na escola, você lembra? Uhum. Você nasceu em 94, Sim, eu sou 95. a gente era da mesma... E a gente era da mesma sala. Eu fui antecipado 1 ano na escola. Então, eu falei assim, eu prefiro sair e estudar, porque eu sei que se eu fizer uma boa faculdade, se eu falar inglês, se eu fizer um intercâmbio, eu vou ter uma vida muito boa. No futebol eu não tenho essa certeza. Pode dar certo como pode dar errado. E você tentou e perdeu tempo. Eu acho que talvez dos nossos amigos eu fui um dos primeiros a parar de jogar. Com 15 anos, eu tava no Sub-15, a Red Bull querendo renovar comigo pro Sub-17, falei, não quero mais. Vou estudar, vou trabalhar e eu vou seguir um destino. E é difícil, né? Um moleque de 15 anos tomar uma decisão dessa, né? Porque você jogou bola desde quantos anos? Dos 5 aos 15. Então, praticamente sua vida infantil inteira jogando bola. Então, era um sonho, era uma vontade grande. Eu passei por isso também. Com 15 anos, você falar, decidi, não quero mais porque eu vou estudar. Aí já mostra que é diferente dos demais, né? Você já pensa lá a longo prazo, já pensa lá na frente, já pensa em resultado. Isso é muito legal. Isso tem muito a ver também com base, com meus pais. Meus pais, eles, cara, independente do momento da vida deles, assim, você sabe, eu não sou de família rica, mas meus pais, eles falaram assim, cara, a gente come ovo em casa, mas você estuda num colégio particular. Eles sempre prezaram muito por um bom estudo. Porque eles sempre falavam assim, o estudo, a escola, uma boa faculdade, a educação em si, ela vai te dar o poder de escolha. Então, assim, quanto a gente puder, o que a gente puder fazer, você vai ter uma boa educação para você escolher. Então, e aí quando eu jogava, eles tinham um combinado. Enquanto você morar na nossa casa, você pode ganhar 1, 2, 5, 25 milhões de reais por mês. Você vai estudar. Tanto que você lembra quantas vezes a gente não virou noite estudando ali no corredor ali da Red Bull do hotel para se preparar para a prova da semana, porque se eu não tivesse boas notas na escola... Em casa o bicho ia pegar. Eu não poderia jogar bola. Então, acho que o maior legado que os meus pais deixaram para mim e que, na verdade, vão perpetuar nas minhas próximas gerações para os meus filhos, é essa preocupação com educação, porque, na minha visão, educação é poder de escolha. E foi o que fiz. E aí, com 15 anos, falei, não quero mais jogar bola, muito da frustração que eu tive também, e de ver que não dependia de mim, eu falei, vou estudar e vou trabalhar. E aí, outra coisa que também meus pais foram geniais, assim, que dificilmente você vê, quando eu tomei essa decisão, pensa que eles me levavam pra treino, pra jogo, pra viagem, pra Red Bull, que eram 2 horas de São Paulo pra ir todo final de semana e voltar, de eu falar, não quero mais. Meu pai chegar pra mim e falar assim, meu pai e minha mãe, tem certeza que você não quer? Você vai estudar, você vai trabalhar? Se você for sair pra trabalhar e estudar, você vai ganhar menos do que você ganha hoje jogando futebol. É isso que você quer? A gente tá com você pro que você quiser. É isso. A decisão, ela é sua, a vida é sua. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí mudei totalmente o foco. Mas foi uma fase engraçada da minha vida também, porque, legal, dos 5 aos 15 quero ser jogador de futebol. Nunca pensei no que eu ia fazer na vida. Nunca pensei em faculdade. Plano B, né? Que plano B? O plano B era fazer o A dar certo. Eu não me via de terno e gravata num escritório. Eu chegava a falar isso. Eu nunca vou trabalhar de terno e gravata no escritório. Aqui, olha. Quem veio agora? Caiu na testa, né? Que os pipotos caiu na testa. Mas, e aí nisso eu tomei a decisão. Falei, não, é isso que é o melhor pra minha vida. Não me arrependo. Tenho certeza que tomei a melhor decisão. E, cara, o futebol pra mim, o esporte, foi o que me moldou pra ser o profissional que eu fui, pra ser o empresário que eu sou. Então, eu falo muito isso também. O futebol na minha vida foi muito importante pra nos dar o caráter, nos dar, saber lidar com pressão, network. Muita gente, eu fiz negócios, eu tenho clientes que veio do futebol. E pensa nós com 14, 15 anos, morando fora. A gente morou junto no alojamento interior de São Paulo com 14 para 15 anos. Hoje eu vejo molecada com essa idade, eu não consigo enxergar, né? Essa maturidade, a responsabilidade.
Então isso fez a gente crescer muito, né? E não é à toa que hoje a gente colhe muito resultado, não só pelo futebol, mas futebol com certeza tem um pedacinho que nos transformou e ser o que a gente é hoje. Foi a base, né? Eu acho que o que o esporte em si, eu sempre falo isso, pais, coloquem seus filhos, prezem pela educação, mas também prezem pelo esporte. O esporte educa demais. Coisas que com certeza você concorda comigo. Primeiro de tudo, saber lidar com pressão. O esporte, cara, com 5 ou 7 anos de idade, é o treinador gritando na sua cara, corre pra lá, corre pra cá, a torcida pesando, e ou você aprende a lidar com pressão ou você trava. Isso, quando você vai trabalhar, seja numa multinacional e empreender, isso é fundamental, saber lidar com pressão. E foi uma grande vantagem. Vai vir um chefe, vai vir, enfim, diretores ou qualquer coisa que vai dar pressão em você. Se você não tiver blindado para isso ou com a mente preparada, você vai Foi um dos principais fatores que me fizeram no CLT, na carreira executiva que eu tive, ter uma ascensão rápida. Léo, tem que fazer uma apresentação pro presidente da empresa inglesa. Eu vou. Pô, se eu errar, o que vai acontecer? Ele vai me matar? Não vai. Pressão, desculpa, uma apresentação não é pressão. Pressão pra mim é você estar no estádio com 60 mil pessoas e você ir bater um pênalti. Que nem o Rodrigo, infelizmente, agora na Copa do Mundo. Aquilo é pressão. Diferente disso, eu não acho que é pressão. Então, isso é muito importante. Se você estiver preparado, vai fluir, né? Confiança, competitividade no bom sentido. Competitividade também, muitas pessoas associam isso a uma forma negativa, pejorativa. Não é. Competitividade nada mais é do que você querer ser melhor e que você querer performar. Qualquer coisa da sua vida, se você tiver essa conduta, vai ser muito bom. Então, são coisas que o esporte traz pra vida e que eu trago pra vida até hoje, né? Então, foi isso. Aí você parou de jogar bola, 15 anos, mudou totalmente o foco, né? Então, o primeiro sonho era ser jogador de futebol. Exato. Não deu certo. Você desistiu. Você não desistiu, mas você mudou os planos. Qual foi o seu segundo sonho ou sonhos? O que você tinha na mente naquela época? Cara, era estudar, mas você gostava de dinheiro, você queria ganhar dinheiro. Sim. Como? Qual que era a sua visão? Olha, essa história é boa também, pouca gente sabe. Quando decidi, aí voltei pra São Paulo, isso Red Bull, né, na linha do tempo, voltei pra São Paulo, não quero mais. E aí ia ser minha última tentativa no futebol. Meu pai trabalhava numa empresa que era a 4ª maior distribuidora de material elétrico em São Paulo, a nível Brasil. E ele trabalhava lá. E o dono dessa empresa, ele era empresário de jogadores. Ele já tinha mandado o menino pra Portugal, pra Europa e tal. E aí meu pai falou de mim, e aí esse cara falou assim, traz o seu filho, se ele for bom de verdade, tinha um campeonato que as empresas participavam, e se eu me destacasse nesse campeonato, ele seria meu empresário e me mandaria pra fora do Brasil. Só que tem um ponto. Ele falou chamava Marcos, esse cara, Marcos Sutiro. Eu tenho uma super gratidão por ele até hoje que me deu essa oportunidade. E ele chegou pro meu pai e falou assim, Edson, legal, só que tem um ponto. Pra ele jogar esse campeonato pela empresa, ele precisa estar registrado, ele precisa ser funcionário da empresa. Então a gente vai ter que, de alguma forma, achar uma vaga, uma posição pra ele trabalhar na empresa. E beleza. E aí ele me chamou pra fazer esse teste, essa entrevista. Cara, essa história é animal. Porque quando eu fui pensando no quê? Eu vou fazer um teste de futebol, não vou fazer uma entrevista de emprego. Então eu fui de calça jeans, tênis, camiseta, aquelas mochilinhas da Nike, sabe? Levando a chuteira, a caneleira e a roupa pra fazer o teste na minha cabeça. Chego lá, era uma empresa, era uma entrevista, Ricão. Entrevista. Subo uma escada, loucura isso aí. Subo uma escada, cara, eu lembro disso como se fosse hoje. Sentei na cadeira e tinha uma recepção, e aí uma recepcionista, ela me dá um papel assim. Preenche. Leonardo, você se candidata a vaga em que departamento? Cara, eu peguei aquilo ali... Eu sou volante, pô. Jogo no meio de campo. Eu sei dar uma machadada boa, mas eu não sei o que eu faço. E aí eu peguei aquele papel e falei, minha nossa, cara, ferrou, porque eu não sei que departamento tinha... De fato, eu nunca tinha nem lido sobre. Sabe o que você... Não sei o que é uma empresa, como faz, como funciona. E também não dava pra eu ligar pro meu pai ou pra minha mãe pra falar, fala um departamento legal pra eu trabalhar. Aí eu olhei e falei, cara, recepção. A hora que eu entrar, eu desenrolo, eu vejo o que vai ser. Coloquei recepção, e aí veio a mulher da RH me chamar pra me entrevistar. Essa mulher, ela é famosíssima, ela chama Maitê. Ela é super empreendedora. Depois Maitê Lourenço. Ela tem vários negócios, assim, ela é muito grande hoje. Já foi no empresa dela ou... chama Black Rocks Startups. Ela é uma... eu não sei certeza se ela é a CEO ou se ela é dona de fato da empresa. Ela já ganhou o prêmio de empreendedorismo no Cadeirão do Hulk, é uma mulher que é muito grande hoje, inclusive, Maitê, faz tempo que a gente não se vê desde a minha primeira entrevista, mas muito obrigado pela porta que você me abriu.
E fui fazer entrevista com ela. Quando eu entro na empresa, aí eu falei, a hora que eu entrar, eu vejo o departamento que eu quero trabalhar. Aí eu abri a porta da frente, diretoria. Eu falei, é isso que eu quero. Aqui que eu quero, tá. Fui conversar com a Maitê, fui fazer entrevista, eu falei, ó, nunca trabalhei, não sei nada. O ponto é, eu quero uma vaga que me dê oportunidade para chegar na diretoria um dia. É isso que eu quero. E aí foi engraçado porque a vaga que eles me chamaram para fazer entrevista era para trabalhar no estoque, no recebimento, para movimentar produto, né? Trabalho super honesto. Só que quando eu faço essa entrevista com a Maitê, ela falou assim, putz, o Léo não tem perfil para trabalhar na parte operacional. O Léo tem perfil para outra coisa. E ela me direcionou para trabalhar na supervisão do departamento comercial da empresa, desse porte de empresa com 15 anos de idade. Para você ver que quem criou a oportunidade foi você, É. no caso, né? Porque você ia jogar bola, apareceu lá para ser empacotador, que é um nível X, e aí pela sua resposta, pelo seu porte, pela sua, né, você mostrou que você era capaz, ela falou, opa, tem potencial, eu vou colocar ele em outro lugar. Então depende do que? Das pessoas, né? As pessoas acham que não são capazes, que, mostra lá que você é capaz, mostra que você pode, com certeza você vai criar uma oportunidade. Exato. O que eu podia ouvir ali? Não, tudo bem, não já tinha. Mas foi uma coisa muito instintiva, Eric, muito. Não teve livro, porque eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Foi uma coisa muito de ser competitivo. Eu não quero ser mais um. Foi muito do instinto do esporte. Cara, eu quero ser o diretor. Assim como no esporte, eu queria ser o campeão. Sim. E aí eu falo que essa é um fator que eu não controlo na minha vida, que a maior sorte que eu tenho são as pessoas que passaram pela minha vida. Tanto as boas quanto as ruins. Mas, por exemplo, o que fez a Maitê olhar pra mim e falar, putz, eu acho que o Léo tem um futuro diferente, deixa eu direcionar aqui. E aí ela me direcionou, claro, eu não fui supervisor de vendas com 15 anos sem nunca ter trabalhado, eu era assistente da supervisão. Só que eu já fui colocado num ambiente, num business, num trabalho que era, assim, muito acima do que eu tinha imaginado. Imagina eu com 15 anos fazendo a supervisão de um departamento comercial de quase 100 pessoas com uma média de idade de 45, 50 anos. E aí entra uma sorte que eu falo grande da minha vida, que é essa das pessoas. Os líderes que eu tive desde o meu primeiro trabalho até hoje mudaram minha vida. E os primeiros foram nessa empresa, foram o Thiago e o Toninho, falo deles até hoje também, porque eu não sabia nada, eu cheguei pro Thiago e falei assim, Ti, eu não sei nem escrever um e-mail, digitar um e-mail, eu não sei usar o e-mail, eu não sei nada. Mas, cara, se você falar que eu tenho que bater a cabeça na parede pra aprender, eu vou fazer. E aí foram caras que me abraçaram muito e que esses foram os caras que me deram o meu DNA de trabalho na vida. Eles me ensinaram a responsabilidade que é um trabalho, que é ter uma posição de liderança, a responsabilidade de um trabalho. Então foram caras que mudaram minha vida. Toda a conversa que eu tenho com líderes empresariais, empresários, executivos, eu sempre falo isso, que você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção com cada funcionário que você tem, porque você nunca sabe o impacto que você tem na vida dessa pessoa. Se esses caras fossem caras ruins, líderes ruins, que não me tratassem bem, que não me incentivassem, talvez eu ia querer desistir daquilo e voltar pro futebol. Só que eles foram caras que abriram a minha porta pro mundo, assim, pro mundo empresarial. E aí, assim, eu dei essa volta pra falar como eu cheguei, mas onde mudou meu sonho? Comecei a trabalhar, era um ambiente novo, não sabia o que fazer, tava entendendo como que era a vida, e aí eu pensei assim, cara, eu trabalho com gente muito mais velha que eu, que conhece muito mais que eu preciso me destacar de alguma forma. Eu já sou novo, então eu tive que pensar em tudo. Eu cheguei de calça jeans coladinha, tênis e camiseta colorida, corrente, cara, não dá. Usava brinco, pô, não dá pra usar brinco, os caras são muito mais velhos. Comecei a deixar a barba dessa época, pra minha comunicação visual dar um pouquinho mais velho, séria, né? Cara, pensa, eu tinha 15 e os caras tinham 50. E aí eu falei, eu preciso me destacar de alguma forma. Não vai ser por experiência, vai ser por conhecimento. Isso veio de alguma dica ou veio de você mesmo? Cara, instinto. Loucura isso aí, não sei te dizer de onde veio. E aí eu falei, preciso começar a ler. Preciso ler. Mas não um negócio, eu falei, eu preciso começar a ler. Não tinha nem... Eu estou falando isso de 7, 8 anos atrás, que mais, até 10 anos atrás. 13 anos atrás. 13 anos atrás. E então, não tinha esse podcast falando de empreendedorismo, de negócio, de carreira, não tinha nada. Fui numa banca um dia, também, sortes da vida. Fui numa banca procurar uma revista sobre negócios e eu acho uma revista chamada Você S.A., que é uma revista muito renomada sobre carreira. Compro essa Você S.A., porque de fato eu tava perdido, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida.
comprei essa Você SA, lembro até hoje, era uma capinha laranja, especial trainee, programa de trainee. Aí eu, cara, que é isso? Peguei e fui ler a entrevista. Trainee simplesmente hoje é a melhor forma de você entrar no mercado de trabalho CLT. Porque eles vão te preparar para você se tornar um gerente, um diretor, um gestor. Então eu peguei aquilo ali, o dinheiro falando mais alto, né? Eu peguei aquilo ali e falei, caraca, quero isso. Eu começo com um salário de 5, em 2 anos eu vou estar ganhando 15, tô falando há 13 anos atrás. Um salário de 15, geralmente você tem cartão corporativo, você ganha carro da empresa, você viaja, e aí você, nesse programa de trainee, eles têm em média 2 anos. Você gira nos departamentos, e no departamento que você mais performar depois desses 2 anos, você se torna líder desse departamento. E aí eu falei assim, a matemática é simples, se eu entrar como trainee com, sei lá, 16, 17, 18 anos, com 20 eu vou ser gerente, com salário de 15 mil, experiência internacional. Eu falei, cara, visualizar, né? Falei, é isso que eu tenho que buscar. Eu peguei, o que precisa pra ser trainee? Aí abriu um leque na minha vida. O que precisa pra ser trainee? Cara, você precisa ter 2 anos, estar cursando uma faculdade há 2 anos, independente do curso. Você precisa falar inglês fluente. Você precisa ter um intercâmbio. Experiência não precisa. Porque eles compram um perfil. Eles não compram o currículo. Literalmente vão preparar uma pessoa. Cara, eu não sabia que isso existe. E ainda hoje, Eric, muita gente não sabe que existe e o que é um programa de trainee. Muita gente não sabe. Cara, isso mudou minha vida. Porque eu falei, cara, é isso aqui. É isso que eu vou buscar. Um dia depois eu me matriculei no inglês. Não tinha essa dimensão do quanto o inglês ia ser importante na minha vida. Me matriculei no inglês. Falei, cara, eu preciso juntar dinheiro. Isso há 13 anos atrás. 3 anos Imagina atrás. hoje o quão importante é. Exato. Muita gente, inclusive eu, não sabe falar inglês. Então eu preciso mudar, preciso aprender. E na sua vida isso foi importantíssimo, né? Eu não estaria aqui hoje sem o inglês. Uma coisa que eu defendo muito também. Não estaria aqui hoje sem o inglês. E aí, cara, mudou minha vida. Porque eu passei, eu falei, eu preciso juntar dinheiro pra fazer o intercâmbio, que na época custava uns 30 mil reais. Não vim de família rica, então eu que tive que trabalhar, juntar, fazer várias coisas. E aí entra uma coisa que as pessoas não gostam muito hoje, que é pagar o preço. Cara, durante 3, 4 anos da minha vida, enquanto os nossos amigos saíam, curtiam, viajavam, balada, tudo, eu literalmente estudei e trabalhei. Foi só. Estudei e trabalhei. Não comprava roupa, porque eu não viajava, não ia pra balada, eu não fazia nada que não fosse trabalhar e estudar inglês. Isso me custou muita coisa, assim, de relacionamento, de namorada. Ainda mais naquela fase, né, de 16, 17 anos. A fase que a puberdade tá louca pra curtir. Exato. Louca pra tá com os amigos, fazendo aquela farra, que é normal, são fases. Fases da vida. Então imagina você ter que escolher. Não, já tem a maturidade de escolher. Não quero ter um futuro, pra ter esse futuro aqui eu preciso me dedicar e me abdicar dessas coisas que eu quero. É difícil. É difícil. Sei lá, 1% da população pensaria dessa forma. E não é à toa que você tá colhendo hoje, né? Exato. É o que eu falo, plantio, colheita. Quem planta, vai colher, isso é fato. É engraçado que às vezes as pessoas me olham hoje, alguns amigos, pessoas que me conhecem, e falam assim, caraca, deu sorte. Acertou, achou um negócio legal, amigo, você não sabe o quanto eu já ralei nessa vida, e ainda ralo. Eu sei o preço que eu paguei, mas foi desde essa época, e aí me dei muito nisso. Aí trabalhei 2 anos nessa empresa. Então, respondendo a sua dúvida, meu segundo sonho foi o quê? Eu queria ser trainee de uma multinacional porque eu sabia que aquilo ali ia mudar minha vida. Eu não via outro caminho, porque eu não sabia nem que faculdade fazer na minha vida. Não sabia, não era uma coisa que eu pensava. Você escolheu qual pra fazer administração. Mas sabe como eu escolhi administração? Tava terminando o 3º colegial. Você conheceu o William? Um amigo nosso, William Felipe? Já saiu com a gente. Em algum momento você conheceu ele, com certeza. A gente fez o 3º colegial junto. Meio índio? Sei. Ele. A gente joga futevôlei. Sei. A gente fez o 3º colegial junto. Tava terminando o 3º colegial. Aí ele... Vamos fazer... Eu falei, William, vamos fazer faculdade? Eu não vou falar o nome, o apelido que eu chamo ele. Falei, cara, vamos fazer faculdade? Vamos. Vamos fazer o quê? Cara, eu não sei. Sem brincar. Foi assim, 5 minutos na sala de aula. Falei, cara, vamos fazer administração? Eu tô trabalhando agora numa empresa e ele é empresário. Ele tocava o negócio da família. Pô, vamos fazer. Vamos ver na faculdade? No outro dia a gente foi na faculdade, no ENIAC, lá em Guarulhos. A gente foi lá, fez a matrícula. Aí fez a matrícula pro vestibular. Aí fizemos o vestibular, passamos no vestibular e começamos. A gente decidiu em 5 minutos. Bem rápido, então. Foi muito rápido. Não foi algo pensado, estruturado. Ação, né? Foi, exato. Eu acho que foi muito mais ação nessa fase do que
estratégia, pensamento, informação. Porque na cidade não tem muito o que você planejar. Lógico, você vai pensar no futuro, vai pensar, mas planejamento, né? Você não tem base, você não tem muito conhecimento. A parada é você agir, mano. Age com o que você tem na mão. Atitude. Atitude, mano. O que diferencia as pessoas, Eric? Atitude. Atitude. Atitude de vender, atitude de fazer, atitude de empreender, atitude, seja numa empresa, de tocar um projeto, de chamar a responsabilidade. Atitude. Eu ainda toco até num negócio bem simples, mano. Muita gente vai. Um exemplo bem simples. Ah, que pizza você quer? Tá numa galera, que pizza você quer? Ah, qualquer uma. As pessoas não têm atitude nem pra escolher uma pizza. Então são coisas. Você come que o outro escolheu e ainda reclama. Ainda reclama. Então, assim, desde as coisas mais simples da vida até coisas mais importantes, se você não tiver atitude, se você não ter aquele negócio de merecimento, eu mereço comer isso porque eu quero isso e acabou. Eu vou escolher. As pessoas, no mínimo, já erram. Imagina quando vem uma coisa grande, uma escolha grande. Não vai saber, não vai ter atitude para conseguir escolher a melhor forma, a melhor maneira de fazer a escolha certa. É isso. E também eu acho que muito desse meu instinto, eu sempre vou remeter aos meus pais, porque eles sempre prezaram muito e me deram essa ideia de, cara, meu pai sempre falou isso pra mim. Você quer a mais? Você vai ter que fazer a mais. Minha mãe, ela fala uma frase, desde que eu me conheço por gente, ela falava assim pra mim, Léo, sonha grande, pensa grande. Mira o céu, que se você mirar o céu, uma estrela você vai acertar. Então eu cresci com isso na minha cabeça, sabendo que, se eu quiser algo a mais, vou ter que trabalhar mais, e pra eu pensar grande, assim. Talvez foi um dos maiores ensinamentos que os meus pais me deram até hoje. E aí fui seguindo. Então, o meu segundo sonho foi ser trainee de uma multinacional, e aí eu direcionei minha vida totalmente. Eu não pensava, não fazia nada que não fosse fazer faculdade de administração, estudar inglês. Com inglês eu fui do zero, a fluência em 4 anos. Eu estudei, de fato. Realmente, né? Não são 4 dias, nem 4 meses, são 4 anos. Estudando todos os dias, 2 horas. Muita gente não vai querer pagar 4 anos. Ainda mais naquela época, vamos supor, mais novo, é chato. Quando você é mais criancinha, de boa. Agora imagina quem tá mais velho. Quem já tem alguma coisa pra fazer, quem tá trabalhando, quem tá estudando, fazendo faculdade. Nunca. É difícil. Cara, você só vai fazer... O inglês é engraçado, porque você só vai fazer de fato se você precisar. Eu precisava. Porque sem isso eu não ia ser treinador multinacional. Era assim, a matemática era simples. O meu sonho dependia do inglês. Eu não vou fazer? Não vou estudar? Conseguiu. Entendeu? Foi isso. Aí você alcançou, foi trainee. Aí, beleza. Comecei a trabalhar nessa empresa, na distribuição. E aí eu comecei a ver processos seletivos para programas de trainee. E aí eu achei... O primeiro que eu estava apto... PwC, aí entrei lá. Empresa multinacional de auditoria e consultoria. História excelente também. Eu não sabia de fato qual era o business da empresa, mas eu falei, cara, é o primeiro processo de trainee que eu posso. Foi o primeiro que eu me inscrevi. Nem sabia o que era auditoria, o que era mercado financeiro, não sabia nada. Eu li lá, eu queria ir para a área de consultoria de negócios. Falei, pô, estudo administração, gosto de negócios, beleza. E aí no meio do processo seletivo me direcionaram para a área de auditoria. Sendo sincero, eu não fazia a menor ideia do que era auditoria. Eu falei, eu entro, chegando lá... Mesma coisa da entrevista. Chegando lá, eu desenrolo. Eu mudo de área. Só que a auditoria acabando dando muito certo e eu acabei gostando muito. E aí fui trainee. E aí depois que eu fui trainee lá, entrei como trainee, eu tive uma carreira muito rápida, assim. Existe um negócio em auditoria que você pode dar o double jump. O que é isso? Ao invés de você ser promovido para um cargo acima, você é promovido para 2. Então, e aí em 5 anos eu virei gerente. Eu fui o cara que virou gerente mais novo e mais rápido na história da PwC. Então, Aí você fala assim... Um exemplo, então, né? Você é um gênio da contabilidade? Porque a auditoria é auditoria contábil financeira. Uhum. Léo, você é um gênio da contabilidade? Não faço conta de cabeça. Eu sou péssimo com matemática. Meus amigos sabem. Sou péssimo com matemática. Você fez faculdade de contabilidade? Eu fiz administração e aí depois eu fiz contabilidade. Entendi. Só que eu sabia dessa minha deficiência. Eu sempre soube, cara, quando você entra como trainee, você passa 1 mês em treinamento de contabilidade para começar a trabalhar. E aí, no treinamento, era só com caras que na grande maioria eram contadores. E eu não conseguia acompanhar. Eu era de longe, assim, o pior daquela turma. Eu saí desesperado. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Ferrou, eu não vou conseguir performar. E aí eu falei, bom, pela contabilidade não vai ser. Vai ter que ser pelo suor. Se os caras entregam 8, eu vou ter que entregar 15. E aí essa foi minha conduta. Não sou gênio, não sou bom. Vai ser no suor. E aí o que eu era bom? Relacionamento, pessoas. Pô, aí... Então isso foi uma coisa que me destacou muito, tanto a entrega quanto gostar de gente, gostar de pessoas. Eu sempre fui um cara que
eu tive sempre muito parceria com o cliente, aquele cara que é resenha, sabe? Que gosta de conversar. Gosto da resenha. Pra você ter uma noção, um detalhe básico. Toda sexta-feira, nos meus clientes, eu juntava o VR que a empresa dava na semana, eu economizava para sexta-feira eu fazer um café da manhã com todo o departamento dos meus clientes, simplesmente para conversar, para trocar ideia, porque isso fazia o meu trabalho ser mais leve. Quem que o cliente vai ajudar? O auditor chatão ou o brother que troca ideia? Que tem mais intimidade, você tem mais intimidade. Que mais. E aí minha carreira decolou. E aí virei gerente e tava muito... É o que eu falo, mano. Quem usa a cabeça, mano, quem pensa enriquece, mano. Então você não era muito bom naquele setor ou naquela função, mas você viu uma pedra no caminho, você fez o quê? Você driblou. Você viu que por aquele caminho você não ia ser o melhor. Você teve que pensar o quê? Uma outra estratégia. E aí você foi para outro caminho e deu certo. Muitas pessoas batem aqui na mesma tecla. Não sou bom, mas eu vou tentar não vai. Não pensam que talvez o segredo é você mudar a estratégia. Exato. Não o alvo, mas a estratégia. E o mercado fala isso também. Sempre fala, pô, você tem que melhorar o que você é ruim. Não, cara, isso é burrice. Desculpa o português. Isso é burrice. Você não tem que melhorar o que você é ruim. Você vai ser ruim naquilo a vida inteira. Você tem que aprimorar o que você é realmente bom, porque aí você vai ser genial. Entendeu? O resto você delega. Até hoje, irmão, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom com conta. Tem calculadora pra isso. Eu trago gente que saiba fazer. Não tem problema. Agora, o que eu sou bom? Relacionamento, pessoas. Então, foi isso que me destacou. Então, assim, eu acho que uma grande mensagem que eu deixo pras pessoas, esquece isso de melhorar o que você é ruim. Cara, foca no que você é bom. Aprimora aquilo ali que você é bom. Seja exata, seja humana, seja pessoa, seja vendas. Foca no que você é bom. É isso que vai te levar pra um outro patamar. E aí, segui carreira na PwC, deu muito certo. Cara, virei o gerente mais novo, mais rápido na história, dava treinamento, era referência. E aí, recebo a proposta que eu sempre sonhava, que era ser expatriado. Aí, meu terceiro sonho, ser expatriado com uma multinacional. Que aí foi o que você comentou de ir pra fora. Exato. Para você ser expatriado, tinha algumas regras. Você precisava ser contador, ter CRC ativo, ter uma pontuação numa prova de inglês chamada TOEIC, que é uma das provas mais difíceis que tem. Você tinha que ter mais de 850 pontos. Você precisava ter a performance nos últimos 2 anos como outstanding. Ou seja, você tem que ser top performer, 1% do Brasil. Para você, se você tivesse isso, você estaria apto para ser expatriado. Você tinha isso? Não no começo, mas você desde conseguiu... o dia 1, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Então aí eu tive que fazer faculdade de contabilidade. Aí já começou o quê? Um outro objetivo, outro alvo. Outro alvo. Aí essa prova, para você ter noção, eu fui atingir a pontuação que precisava no 4º ano, no último ano. Por isso que eu estudei de fato inglês, porque o que eu precisava para ser promovido era essa prova. E cara, eu estudei todos os dias, 2 horas por dia. Meu sábado, durante muito tempo, eu chegava na escola de inglês 7 horas da manhã e saía 3:30 da tarde. Domingo, estudava inglês. Durante a semana, estudava inglês. Realmente pagou o preço, né? Paguei o preço. E aí, nisso, aí deu tudo certo, fui promovido. E aí, recebi essa proposta para conhecer a Prudential, para ser empresário e comprar minha franquia. E aí, Antes de você falar de Prudential, o que é Prudential? Acho que as pessoas, muitas não conhecem, não sabem o que é. Resume só um pouquinho o que seria a Prudential. Prudential é uma seguradora americana que vende seguro de vida, mas completamente diferente do que todo mundo está acostumado. Igual o Itaú? Não, completamente diferente. Vamos lá. Nada contra outras empresas. Mas como que funciona? Geralmente, o que a gente conhece de seguro de vida aqui no Brasil? Se eu morrer, eu quero deixar alguma coisa para alguém. Legal, a gente também faz isso, só que não é o nosso foco. E também nós temos muito preconceito com seguro de vida no Brasil, porque a gente imagina o quê? A gente conhece o seguro de vida geralmente que é vendido, empurrado por um gerente de banco, venda casada. Você chega lá no gerente do seu banco, cara, eu quero um financiamento. Beleza, mas me ajuda a bater essa meta aqui. Eu quero um cartão Black, um personalité. Beleza, faz um seguro de vida. Faz um segurinho aí pra me ajudar. E aí eles te empurram um seguro de vida lá com capital... Não te mostram que realmente ele vai te entregar, né? Daí eles te vendem um capital segurado lá de 100 mil reais. Mas que às vezes, cara, olha o seu padrão de vida hoje. 100 mil reais não faz nem cócega. Entendeu? Então, o que a gente faz aqui no Brasil? Nós desenvolvemos apólices de seguros personalizadas para cada tipo de pessoa, independente da profissão, seja empresário, CLT, médico. Então, eu faço um estudo da sua vida financeira, o que você faz, quais são suas preocupações, quanto você tem de renda, quanto você tem de patrimônio, quanto você tem de reserva, e eu vou desenvolver uma apólice de seguro que realmente resolva o seu problema. Exemplo, se der pepino, eu pago a educação da sua filha, Eric, até o final da faculdade dela. Se você quiser, a gente manda ela até para o intercâmbio fora do Brasil. Se você tiver financiamento de imóvel, eu quito o financiamento do seu imóvel se acontecer um problema de morte, invalidez, internação ou diagnóstico de uma doença grave.
Então, o nosso seguro ele é muito mais direcionado para a vida do nosso cliente do que, de fato, para a ausência. E aí tem uma parte que é muito legal também, que em alguns outros produtos que nós temos, em alguns produtos que nós temos, se o cliente não usar o seguro num sinistro, nós retornamos tudo que ele pagou, corrigido com IPCA mais 3% atuarial. Então é uma ferramenta financeira muito inteligente, que é muito comum nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, mas no Brasil as pessoas ainda estão conhecendo isso agora, né? Então a gente atua vendendo seguro de vida, sucessão patrimonial, sucessão empresarial e seguro para pessoa-chave. Eu peguei uns dados aqui, né, sobre seguro, e eu vi que cerca de 17% da população brasileira com mais de 18 anos tem alguma cobertura por seguro de vida, né? 17%. Você acha que isso é pouco? É muito? Cara, isso é muito pouco e é uma baita oportunidade de negócio. Para você ter uma dimensão, Eric, nos Estados Unidos, 93% da população economicamente ativa tem seguro de vida. No Japão, qual a diferença, 98% da população tem. Brasil, 17%. Então, assim, por que esses países desenvolvidos têm mais cultura de seguro de vida? Porque já passaram por grandes problemas. Estados Unidos, atentado terrorista, tsunami, catástrofe natural, guerra toda hora. Então o americano ele sabe o que é ter um grande problema, perder todo o patrimônio que ele tem e ter que trabalhar para conquistar tudo de novo. O seguro também de vida tem uma cultura, né? Uma cultura de passar de geração por geração. Japonês, a mesma coisa. Pô, japonês, 2 bombas atômicas, tsunami toda hora. Então são países que aprenderam que não ter um seguro, que não planejar o futuro e que o futuro pode ter imprevistos, podem acabar com todo um planejamento. Então, assim, no Brasil é muito pouco, vem crescendo. A pandemia ajudou muito a conscientizar o brasileiro que problemas podem acontecer, que ele precisa ter uma reserva, que ele precisa ter um seguro, e é uma excelente oportunidade de negócio. Então, assim, isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, porque até aí comprei minha franquia da Prudential e é assim, eu tinha uma franquia Life Planner, que era uma franquia que vendia seguros de vida. Então, era um corretor de seguro de vida franqueado da Prudential que vendia. Aí você se tornou meu cliente. Você entendeu a necessidade, sendo empresário, com a responsa que você tem na sua casa, com a sua família, com a sua filha. Então eu tinha isso. E aí agora, em abril de 2022, eu comprei uma nova modalidade de franquia, então minha responsabilidade hoje é o quê? Eu capto novos franqueados, né, novos talentos, pessoas que estejam no trabalho e que, eu sempre falo isso, sabem que são Ferraris, que podem correr a 350 km por hora, só que estão num trabalho, num negócio que estão limitados a correr a 100. Então eu pego esse cara, ajudo, dou consultoria. Minha função hoje é fazer esse cara mudar de vida dentro do negócio, né? Então, assim, para quem tá no CLT, para quem tá até num negócio que não tá indo tão bem, é uma baita oportunidade de negócio, porque você tem muito mercado para crescer, é um oceano azul no Brasil. Mas qualquer pessoa consegue? Precisa ter experiência na área? Como que funciona para a pessoa? Ah, eu gostei desse mercado, né? Eu quero, às vezes, mudar de vida, né? Parte financeira ou até parte empresarial. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer? Como que faz para ser um... Como que funciona, tá? O processo seletivo ele é bem extenso, mas o que essa pessoa precisa ter? Vontade de mudar de padrão de vida por meio do trabalho. Fome, é isso que ela precisa ter. Não precisa ter conhecimento de mercado financeiro, de seguro de vida. Isso é uma coisa que a gente treina. Pensa que são 150 anos de modelo de negócio. Então, assim, quem são meus pares? Quem são os franqueados hoje? Eu sou contador, nunca tinha vendido uma bala. Eu tenho engenheiros, advogados, contadores, administradores, economistas, ex-médicos, ex-atletas. Quanto mais diverso forem os franqueados, mais clientes a gente consegue atender. Mas assim, o que esse cara precisa ter? Qual que geralmente é o nosso público-alvo? Um cara que seja ambicioso, uma pessoa que queira empreender, uma pessoa que geralmente tem um bom networking, que é a forma de fazer o nosso negócio. Mas o principal de tudo, Eric, pessoas que queiram ter impacto e fazer a diferença na vida das pessoas. Porque por mais que o nosso trabalho seja financeiro, por mais que o nosso trabalho envolva dinheiro, o nosso trabalho é cuidar de gente. Cliente, pessoa física, pessoa jurídica, mas principal de tudo, o cara que tenha fome de mudar de vida e o cara que quer, como eu me sentia, eu vou até comentar depois com você, o que me fez abrir mão do CLT, sendo executivo de muito sucesso, para empreender. Era literalmente eu me sentia limitado. Porque você comentou que você ia ter uma oportunidade Exato. A olhos normais muito grande, né? Você ia receber muito bem, você ia estar em outro país, você ia estar num nível muito alto. Sim. Só que você estava preso, né? Você ia ter um chefe, você ia ter um teto. Qual foi
que pegou? O que pegou? Não, vou mudar, vou arriscar, ser empreendedor, né? Vou ser empresário. Cara, esse é um momento da minha vida muito maluco, assim, que o que eu mais ouvi, você é louco. Que foi o que eu mais ouvi, mas o que me pegava? A empresa que eu trabalhava, a PwC, é uma empresa que eu amo de paixão, mudou a minha vida, meus melhores amigos são de lá, inclusive só tô nessa cadeira hoje por conta da PwC, me formou, mas não falando da empresa, mas falando do modelo CLT. Algumas coisas lá não me deixavam tão felizes. O que me pegava? Primeiro ponto, remuneração. Eu tinha uma remuneração legal, comparado com o mercado, com o Brasil, com as pessoas, só que estava longe do que eu queria e do que eu merecia. Merecimento, né? Exato. Você sabe onde você pode chegar. Exato. É muito louco falar isso, parece até talvez um pouco arrogante, mas eu olhava um sócio com 45, 50 anos de Porsche e eu olhava e falava, cara, eu posso ser esse cara. Mano, desculpa, eu não quero esperar até a idade dele para comprar o Porsche, eu quero para ontem. E aí, como eu virei gerente mais novo e mais rápido, a média, as pessoas demoravam 8, 10 anos para virar gerente. E essas pessoas, ou quem vinha do mercado, vinham ganhando mais que eu. E eu falava assim, cara, não tem problema o cara querer chegar em 10 e eu em 5, só que não é justo comigo ter o dobro do resultado e ganhar menos. Não faz sentido para mim. E aí, depois que eu virasse gerente, eu não teria mais hora extra, então eu não poderia ganhar um dinheirinho a mais. E eu teria metas comerciais, de renovação, de faturamento, de market share. E comparado o que eu teria que faturar com o que eu ganharia de compensação financeira, não fazia sentido nenhum. Um contrato de auditoria, para você ter uma dimensão, é de 800, 1 milhão, 2, 5 milhões, depende do tamanho da empresa. E eu não teria variável em cima disso. A variável era um salário e meio no final do ano. Então, quando eu comparava o que eu teria que trazer de receita para o que eu ia ganhar, para mim não fazia sentido nenhum. Eu pensava, pô, eu vou me matar de trabalhar para deixar o sócio mais rico. Não faz sentido. Não faz. Outra coisa que me pegava muito era o plano de carreira. Eu fui promovido, deu tudo certo, legal, lindo, maravilhoso. Só que eu não sentia que eu tinha um controle da minha vida e da minha carreira na minha mão. Para eu ser promovido, meu chefe tinha que me avaliar, achar que eu fui bem, ia para um conselho para me avaliar, comparar com outras pessoas. Não era uma fórmula exata. 1 mais 1 é 2, é promovido. Não tinha. Então eu sentia que todos os sonhos, tudo que eu queria conquistar na minha vida, não estava nas minhas mãos. Dependia de terceiros, dependia do meu chefe, dependia da empresa. Então, e às vezes de muito tempo, né? Exato. Eu voltei a ter o mesmo problema do futebol. Lembra porque eu parei de jogar bola? Sim. Não depende de mim. Na empresa, também não dependia de mim. E eu, cara, as coisas que eu queria conquistar na minha vida, na empresa que eu tava, e isso é uma reflexão que eu chamo todas as pessoas do universo a fazerem. No trabalho que você tá hoje, quanto tempo você vai demorar para conquistar as coisas que você quer? E aí uma segunda pergunta, vai dar? Se dá conta da matemática do tempo, se você conseguir já é bom, mas na grande maioria nem no tempo vai dar. Então, quando eu fiz essa matemática, eu falei, cara, não é aqui. Tô legal, tô bem. Pô, Léo, mas você tinha uma proposta animal de ir pra fora. Tinha. Quando eu chegasse lá, o problema ia ser o mesmo. O problema ia ser em euro, o problema ia ser em libra. Entendeu? Então, quando eu conheci a oportunidade de empreender, aí pegou na alma, assim. Bateu um medinho ou não? Cara, não. Não? Não. Muito louco isso. Eu tinha certeza que ia dar certo, né? Tinha. Porque o que pegou, né? Por que eu decidi trabalhar com seguro de vida? Isso é legal falar também. Eu passei na minha família o que é precisar ter um seguro de vida e não ter. Então, assim, a irmã mais nova da minha mãe, minha tia Lelê, ela com 32, 33 anos, ela foi diagnosticada com câncer no peritônio. Então, jovem, saudável, nunca teve nada. Então, assim, minha família viveu uma falência financeira por não ter um seguro de vida. Eu vi minha mãe e minha tia mais velha, que tinham acabado de expandir a loja de roupa delas, investir 150 mil na loja dos sonhos, e na festa de inauguração, minha tia já tá doente, elas baixarem as portas para cuidar da minha tia. Da gente fazer vaquinha na família para tentar dar conforto para minha tia. Seja na mobília na casa, seja num tratamento. E aí tem muito a ver com o meu trabalho hoje, Decão. Por que você tem que ter um seguro de vida? Ninguém pensa nisso. Mas se uma doença grave acomete uma pessoa, geralmente a pessoa pensa, eu tenho um convênio médico. O convênio não cobre tudo. Você pode ter o convênio da galáxia, não cobre tudo. Minha tia, por conta do câncer, ela era CLT, teve que ser afastada. Então o salário dela já caiu para INSS. Ponto 1. Ponto 2. Meu tio, o marido dela, teve que parar de trabalhar para cuidar dela. Pensa uma casa com filho pequeno de 2 anos e 2 pessoas sem renda. Depender do INSS. Com 2 pessoas e com uma doença grave, o custo aumenta. E aí tem uma dieta específica. Minha tia perdeu o cabelo. Sabe quanto custa uma peruca pra mulher? Boneca de 3 a 5.
de cabelo feminino de 5 aí de 15 até o céu é o limite. Aí tem gente que fala assim, pô, mas o cabelo é vaidade. Cabelo é autoestima da mulher. Cabelo é autoestima da mulher. Então, assim, nós passamos, né, na minha família, muitas coisas por não ter um seguro de vida. Um outro exemplo. Se tivesse, com certeza já teria muito mais... Não ia tranquilo, não ia salvar, mas ela passaria por isso de uma forma muito mais tranquila. Um outro mais exemplo. Leve, né? Minha tia sempre foi muito preocupada com a educação do meu primo Pietro. Cara, ela faleceu... hoje ele tá morando nos Estados Unidos, a gente nem tem contato com ele. E aí meu tio teve que ir pra lá pra tentar uma vida melhor com ele. Então, assim, minha tia era preocupadíssima com isso. Então, assim, eu vivi isso na pele. Então, eu vivi de fato durante esse tempo de PwC. Então, eu nem sabia que existia seguro nesse modelo de Prudential. Eu também nem sabia que existia seguro de doença grave. Uhum. E aí é uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas. Cara, a gente passou por isso na nossa família. Tinha muitas pessoas próximas da gente que tinham seguro. Não necessariamente da Prudential, tá? É que Prudential para mim vai ser a Ferrari, eu vou puxar saco, não tem jeito. Mas existiam pessoas que tinham isso e nunca nem apresentaram pra gente. Simplesmente por recomendar. Cara, a gente recomenda restaurante, a gente recomenda... Coisas boas, viagem legal, uma roupa legal. Cara, você não vai recomendar uma coisa tão importante dessa simplesmente por achar que talvez não é importante. Às vezes não é importante pra você. Isso pode salvar a vida de uma outra pessoa. Então eu vivi isso na minha pele. Eu vivi. E aí quando eu conheci um negócio que eu podia ser bem sucedido, ganhar dinheiro, fazendo um negócio que é bom pras pessoas, falei, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. É isso. E eu sempre tive muita convicção no meu negócio. Falei, cara, se eu dei certo em tudo que eu fiz na minha vida, isso dependia de mim, aqui só depende de mim, vou fazer. Aí é aquela coisa, padrão, né? Todos os amigos, você tá louco, se você me ligar eu vou te xingar. Eu já vi que, né, minha família falou, na nossa conversa, eu já vi que você desde cedo foi uma pessoa muito disciplinada, né? Muito. Com muitos planos, planejamento. Na sua visão, para uma pessoa ter sucesso, seja em qualquer área, seja em seguro, seja em qualquer business, a pessoa ter planejamento e ter disciplina é importante mesmo? Ou a pessoa levar a vida como quer vai conseguir ter resultado também? Cara, é fundamental. É fundamental. Eu te acompanho desde sempre. Eu vejo aqueles papelzinhos. O que seria aqueles papelzinhos? Papelzinho na parede. Essa história é maravilhosa. No último podcast que eu fui, me perguntaram disso também. Cara, talvez eu seja uma das pessoas, se não a mais, uma das mais disciplinadas que você conhece. Uma das mais. Porque o desafio na vida não é fazer bem. É fazer sempre. Constância. Esse é o desafio da vida. Né? Constância. Esse é o game. É constância. Não é performar. É performar sempre. Pro atleta. É performar, tipo, um dia. Exato. Tem que ter disciplina e tem que ter planejamentos. Eu sempre falo isso. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o caminho que você vai percorrer e o que você precisa fazer. E o que vai te dar isso é planejamento e disciplina. Respondendo, o que é o papelzinho na parede? Então, assim, hoje eu sou empresário, né? Então, assim, toda a minha vida, eu tenho um quadro no meu quarto, fica do lado da minha cama, de tudo que eu quero conquistar. Pessoal, profissional, financeiro e acadêmico, de 1 a 2, 3 a 5, 5 a 10 anos. Eu falo que é o mapa da minha vida. Uhum. E hoje eu sou empresário comercial, até no meio do ano passado, do meio desse ano. Então, assim, tudo que eu quero conquistar na minha vida depende das vendas que eu faço. De quanto falando português claro, quanto de dinheiro eu ganho. Então, o que eram aqueles papeizinhos na parede? Eu falei assim, putz, pra eu conquistar tudo que eu quero esse ano foi um ano bem legal de colheita da minha vida. De apartamento, de casamento, de lua de mel, de viagem. Então, eu preciso de ganhar quanto de dinheiro esse ano pra fazer tudo que eu quero. Legal. Para eu ganhar todo esse dinheiro que eu preciso, aí eu fui quebrando essa meta. Eu preciso vender tanto em tanto tempo. Então, cada papelzinho daquele ali que você vê que eu tirava na parede era um contrato emitido, era uma pólice de seguro emitida. Só que ali também não é só um papel. É uma história de um cliente, de uma pessoa, de uma família que confiou no Léo a segurança financeira dele, do trabalho dele, do negócio dele. Exemplo, não deveria falar isso, mas quando você lembra algum dos motivos que você fez o seguro comigo? Você se tornou meu cliente? Minha filha. Sua filha. Entendeu? Sim. Léo, eu quero que se acontecer qualquer coisa comigo, minha filha tenha a educação dela garantida. Entendeu? Uhum. Então, assim, é bom pra mim, mas sempre é muito bom pro meu cliente. É muito maior que isso. Uma via de mão dupla, né? Sempre. É uma das coisas que eu enxerguei no meu negócio que me fizeram brilhar o olho. Eu ganho, eu cresço, mas é muito bom pro meu cliente também. E você fazendo um planejamento, né? Sabendo aonde você quer chegar. As metas, sem dúvida, são muito importantes. Então, você já sabia que para você atingir, sei lá, vamos pôr um valor simbólico, R$100 mil no ano ali. Para você bater R$100 mil, você tinha que fechar, sei lá, 50 contratos. Então, você olhar aquela parede e ver 50 papeizinhos
e você sabe que você tem que, sei lá, falar com 20 pessoas todo dia e das 20 fechar, sei lá, 5, ali fica muito mais fácil de você concretizar esse objetivo do que, preciso bater 100 mil. Tá, legal. E aí, o que eu faço? Então, o planejamento e o que você falou muito bem, o planejamento junto com a constância vai te levar até o resultado. Eu uso muito isso no meu dia a dia. Às vezes peco um pouco na constância, normal. Mas é uma briga constante contra nós mesmos. Nosso subconsciente quer que você fique no conforto. Tá frio, hoje eu vou dar tirar um pouco o pé do freio. É normal, mas se você não tiver disciplina e você ter aquela briga constante, você contra você mesmo, que você sabe o que você quer e como você vai fazer para chegar lá, esquece, não vai. Cara, esse é o grande desafio da vida, constância. E esse negócio, eu acho que você tem que visualizar o que você quer. Tem que visualizar. O papel na parede eu faço isso há muito tempo, que foi um grande líder que eu tive na minha vida que me ensinou, que chamei Euclides. Ele falava, cara, se você não sabe o que você quer, você não sabe o que você tem que fazer. Aquele famoso mural dos sonhos, né? É isso. Então, o papel na parede, simplesmente, eu acordo todo dia. A primeira coisa que eu olho é meu papel na parede. Eu sei por que eu acordo todo dia. A hora que eu vou dormir... Faz quanto tempo você tem esse papel na parede? Você sabe? Desde que eu comecei a trabalhar na PwC, então são 3 anos como empresário franqueado da Prudential, 8 anos. 8 anos. Desses 8 anos, você lembra mais ou menos quantas coisas você já conquistou que tava lá? Cara, eu superei todas. Superou todas. É muito louco. Eu sempre faço assim, 1 a 2, 3 a 5, 5 a 10. Geralmente em 1 a 2 eu conquisto os de 3 a 5. E aí é uma coisa que é muito louca quando você se torna empresário. Se tornar empresário é você tirar todos os limites que você tem na sua vida. Você numa empresa, nada contra o CLT, eu fui muito tempo, isso mudou minha vida. Mas você está limitado a uma política de empresa, uma política de cargos e salários, uma remuneração. Ser CLT, você está limitado. Só tem um presidente em cada empresa, só tem um diretor. Você é empresário, você não tem limite. Então, na empresa, era engraçado que na empresa era muito mais certinho, né, o meu planejamento. Como empresário, irmão, já rasguei esse papel umas 4, 5 vezes, sempre supera. Você vai sempre buscando algo a mais. Não tem limite. É uma das coisas que eu quis me tornar empresário, era para não ter limite. Não tem limite. Eu não tenho limite de quanto eu ganho, do quanto eu trabalho. Porque eu trabalho para mim, eu trabalho pro meu sonho. Eu sei por que eu acordo todo dia e por que eu vou dormir. Então é muito louco ter isso. E qual que é o seu próximo alvo, o seu próximo objetivo? Já tem em mente aí? Tenho. Já, né? Tenho. 1 a 2, 3 a 5 ou 5 a 10. Tem algo que você quer contar ao pessoal? Qual que é o seu próximo objetivo? Meu próximo objetivo agora, porque eu trabalho, isso é uma coisa bem legal, vou até mostrar. Na Prudential, todo ano tem competições, tem uma competição, a gente é competitivo empresa americana. Tem um campeonato entre franquias, de resultado de negócios. Tem 2, melhores do Brasil, melhores do mundo. 2 anos que eu fui franqueado Life Planner que eu vendia, eu me classifiquei entre os melhores do Brasil. Agora eu montei minha unidade de negócios. Eu estou buscando talentos para trabalhar comigo. Se você, cara, tá aí, tá num CLT, tá num trabalho, tá indo bem, ou tá empreendendo, esse negócio também não tá da forma que você queria, você é o cara que eu quero falar, de verdade. Vamos conversar. Se você sabe que você é uma Ferrari que pode correr a 350 km por hora e você tá num lugar, numa empresa, num trabalho, correndo a 100, é comigo que eu quero falar. Vou deixar meus contatos. Então, 2 anos eu fui um dos melhores do Brasil. E agora, com a minha unidade de negócio, com a minha Master Franquia, eu quero me classificar entre os melhores do mundo e provavelmente eu vou ser o mais novo. Isso é uma coisa que eu tenho até no meu celular. Quando você ganha uma placa. Placa de bronze, placa silver, placa dourada. A de melhores do mundo é uma placa preta. Tá na capa do meu celular, mano. Você tá o quê? Visualizando já ele. Todo dia. Todo dia. Eu acordo, eu sei. Toda hora eu me lembro. Sabe aquele dia que você tá com preguiça? Eu faço aquilo, não preciso trabalhar. Sabe aquele dia que você não quer tanto? Preciso trabalhar, preciso correr. Então, o meu próximo objetivo é esse aqui. E eu sei que se eu tiver entre os master franqueados melhores do mundo, tudo que eu quero no financeiro, no pessoal, no acadêmico, vão rolar naturalmente. Consequência, né? Vão ser consequência. Para finalizar, você comentou que você é casado, tem uma esposa. Eu vi lá alguns vídeos no seu Instagram. Como foi essa lua de mel aí? Conta pra gente. Onde foi? Cara, como foi a experiência? Esse ano, Eric, de verdade, foi, até arrepio, foi o melhor ano da minha vida. Esse ano foi literalmente, eu até arrepiado aqui, não dá pra ver que eu tô de terno, mas foi o ano da colheita. Top. Foi o ano da colheita. Cara, dos últimos 8 anos da minha vida, eu trabalhei absurdamente. Eu achava que eu trabalhava muito como CLT, aí a maioria das pessoas acham que quando você se torna empresário, você vai trabalhar menos, né? Mal sabe, né? Doce ilusão. Eu virei empresário, eu trabalhava todos os dias, praticamente das 6 à meia-noite. Todo dia, porque eu tava batalhando por uma coisa maior. Parte da minha decisão de casar também foi por isso.
Então, e aí trabalhei absurdamente, eu vivo coisas hoje que, cara, eu imaginava pra minha vida daqui a 10, 15 anos. Se o Léo de hoje encontrasse, inclusive uma loucura, tá? Eu fazia auditoria num cliente nesse prédio aqui. Um cliente nesse prédio, eu não posso falar. Conhece aqui. Conheço. Nesse prédio aqui, eu fazia auditoria num cliente nesse prédio. Se eu encontrasse esse Léo ali na recepção e falasse, cara, no ano tal vai acontecer tal coisa na sua vida, ele ia falar, você tá maluco. Então esse ano foi um ano muito legal porque eu mudei de modalidade de franquia. Ano passado eu fui reconhecido como um dos melhores do Brasil. E aí, puta, a gente pegou nosso apartamento do jeito que a gente sonhava, com um projeto moderno que a Sara queria, minha esposa. A gente casou na França, numa ilha na França. A gente fez nossa lua de mel em Mônaco, que também foi uma coisa assim... Ou seja, outro nível, né? Não, foi diferente. foi diferente. Assim, a lua de mel a gente tava num resort e eu e a Sara, nós éramos o casal mais jovem dali. E ela tem uma cena que geralmente é o pessoal mais velho, muito né? Mais que velho. demorou muito mais tempo pra conquistar. É. A gente tem uma cena que a gente tava... E talvez ganhe em dólar ou euro. Vocês foram ganhando em real. Então, Foi tipo assim, real. teve que trabalhar Foi mais ainda. Foi, a gente tava na piscina, assim, curtindo o resort. Ele chama Monte Carlo Bay, na beira do mar Mediterrâneo, assim, maravilhoso. Ela falou assim, Léo, olha onde a gente tá. Com você com 27 ou com 25. Como vai ser daqui a 5, 10? E aí tem outra história também, inside, que pouca gente sabe. Quando eu conheci a Sara, ela era minha cliente. Ela foi minha cliente, assim, bem no começo do negócio. E aí, assim, conheci toda a história dela, toda a vida dela, enfim. É papo para outro podcast, mas eu admirei ela muito como pessoa e como mulher. E isso é importante também. Você tem que escolher muito bem quem caminha do seu lado. Isso muda a vida. De fato, a Sara me fez entender... quero ver hoje chegando em casa. Declaração de amor ao vivo. Mas, de fato, ela me fez entender que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. E bem nisso a gente se conheceu e ela se tornou minha cliente. E eu fiz uma carta para ela. Nessa carta eu falo assim... Em 10 anos, isso em 2020, em 10 anos nós vamos nos encontrar em Mônaco e nós vamos estar assustados com tudo que a gente vai ter conquistado na nossa vida. Isso aconteceu em 2. Caraca. Entendeu? Adiantou, será? Foi. Top. Aí, cara, foi animal. E aí a gente foi pra Mônaco, voltou, nós tivemos a premiação em Chicago como um dos melhores franqueados do Brasil, e aí eu vou com ela, uma cerimônia tipo Balão de Ouro. E, cara, tem sido o melhor ano da minha vida até agora. Aí agora a gente tá no final do ano, agora é hora de, legal, atingir esse patamar, atingir esse objetivo próximo. Eu quero mais, eu quero sempre mais. Próximo nível, né? Vamos pro próximo nível, sempre pro próximo nível. Então, tô muito feliz tem muito a ver com o meu trabalho hoje. O que eu vivi, eu só vivi isso nesse ano porque um cara lá atrás, um master franqueado, me procurou, conversou comigo e falou, Léo, você tá indo bem, mas olha pra cima que tem muito mais. Nós somos moldados a ser CLT, a seguir uma linha de produção. Cara, o nosso sistema de educação hoje ele é da época da Revolução Industrial. Ele forma funcionários. Alguém te falou para você montar um negócio? Não era aquela coisa? Faz faculdade, arrume um bom trabalho, trabalha até os 65 se aposente. Padrão, né? É um bom caminho, mas não existe só esse. Né? Então, assim, se você é esse cara que quer mais, que se identificou de alguma forma nessa história, eu quero falar com você. Esse cara que fez isso por mim hoje ele é meu vizinho, chama Jason Fulanetti, meu zagueiro, monstro sagado, mas foi um cara que mudou minha vida. Então, assim, hoje eu moro no prédio da frente dele, é quase que sacada com sacada. Então, é importante você ter pessoal, vocês que têm interesse aí em um outro negócio, um outro nível, ele vai deixar aqui as redes sociais dele, os contatos para vocês, se quiserem trocar uma ideia e possivelmente ser sócios, né? Enfim. Irmão, parabéns pelo seu resultado, parabéns pelo seu crescimento. Como o pessoal entendeu, a gente se conhece há 13 anos, desde o futebol até hoje, cada um foi por um caminho, nós estamos colhendo resultados do cada um no seu segmento. Eu admiro muito você como pessoa, como profissional. Enfim, te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado por vir aqui, por contar a sua história pro pessoal, dar essa oportunidade pro pessoal. E todo o sucesso do mundo para você, irmão. Muito obrigado. Deixa o pessoal aqui suas redes sociais, como te encontrar. E é isso. Boa. Cara, eu que agradeço a oportunidade aqui de vir aqui trocar essa ideia com você. Cara, é recíproco. Te admiro demais como pessoa, como empresário, como cliente. Tenho um carinho especial porque eu cuido de algo que é muito importante para você. E você é um dos caras que eu quero estar perto na minha vida porque são caras que me puxam para cima. É importante. Eu sempre falo isso. Se você tá numa mesa de amigos que você é o mais inteligente, o mais rico, você tá na mesa errada.
Você tem que estar na roda que você é o mais burro e o mais pobre, porque os outros vão te puxar para cima. É a média, né? Essa é a média das pessoas que você convive. Então você é um dos caras que performam, que talvez a gente não esteja tão junto no dia a dia por correria do negócio. Mas, cara, admiro você demais, fico muito feliz com o seu crescimento, dos seus negócios. E eu falo pra você igual eu falei pra Sara. Olha que declaração de amor linda. Olá. Daqui a 10 anos, onde a gente vai se encontrar e jantar e dando risada do que a gente conquistou? Onde? Europa? Escolhe o país. Escolhe o país. Inglaterra. Inglaterra? Daqui a 10 anos? Um jogo de futebol? Uma Perfeito. final de Champions na Inglaterra dando risada. Copa do Mundo. Fechado. Vamos ver as próximas Copas do Mundo? Compromisso fechado. Vamos dentro. Show. E aí, quem quiser me encontrar, eu também posto alguns conteúdos no Instagram. Meu Instagram é @leonardo_Viana, com N só, Viana, __. Me encontra também no LinkedIn, eu posto muito conteúdo lá. Leonardo Viana Freire. E também vou deixar também meus contatos aqui na descrição do vídeo, mas se você se identificou ou que quer um seguro de vida, a gente dá essa consultoria, ou se você quer empreender, ser dono de uma franquia e alavancar a sua vida, eu quero falar com você. É isso. Então, pessoal, muito obrigado aí por estar com a gente, por acompanhar o nosso projeto. Se você não curtiu esse vídeo, curte. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E até o próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.